tudo sobre TDAH. Hoje nós vamos ter uma conversa muito legal aqui no estúdio para a gente falar tudo sobre o TDAH. O que é, quais são os sintomas, tratamento, e eu trouxe uma convidada muito especial, que é a doutora Laiane Barros, que ela é psiquiatra infanto-juvenil. Seja bem-vinda, Laiane. Muito obrigada, Lorena. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando do assunto que eu amo, que é sobre o diagnóstico e o tratamento do TDAH. E eu fico honrada em estar aqui participando do seu podcast, que eu sigo e eu amo. Eu acho incrível o seu projeto. Muito obrigada, Laiane. Eu que me sinto honrada de você ter aceito o convite. Espero que seja o primeiro de muitos que a gente vai fazer. Sim, muito obrigada. Laiane, eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho, falando sobre você, né, a sua carreira, como que você iniciou aí nessa trajetória. Então, eu sou psiquiatra da infância e adolescência. Eu fiz residência em psiquiatria infanto-juvenil na USP e também sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. E eu falo isso com muita satisfação e fico muito feliz com a minha formação, que é uma formação que me deu muito conhecimento, muita estrutura e tanto conhecimento técnico-científico acerca dos tratamentos farmacológicos em psiquiatria da infância e adolescência e também, especialmente com a pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, em ouvir, em escutar com empatia essa família, esse paciente que tanto precisa de afeto e de cuidado. Verdade. E a gente estava até falando sobre isso aqui, né, Laiane, antes de iniciar. E eu pensei muito nesse tema do TDAH, que eu acho que combina muito com você. Eu te conheci aqui no estúdio, eu falei, gente, eu vou chamar a doutora Laiane, que vai encaixar perfeitamente. E eu queria que você começasse falando um pouquinho pra gente, o que é o TDAH? Sim, o TDAH é um transtorno, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um tema que está muito em voga, Lorena, nos últimos anos, assim como o autismo. A população tem ouvido muito, tem falado muito sobre os transtornos, porque, de fato, causam um prejuízo funcional significativo nas nossas crianças, nos adolescentes e também nos adultos. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele inicia na infância. Obrigatoriamente, os sintomas, eles se iniciam na infância. Há uma alteração tanto estrutural quanto neuroquímica do cérebro, em que tem uma alteração estrutural das áreas relacionadas ao córtex pré-frontal, dos núcleos da base, do cerebelo, e também uma desregulação dos neurotransmissores, como a dopamina, a noradrenalina nessas áreas, que são responsáveis pela atenção, pelo controle de impulso, pela agitação motora e também pelo planejamento. Então, os pacientes que têm o TDAH, ele se manifesta logo na infância com sintomas de prejuízo na capacidade de manter a atenção, o foco, a concentração. Há também uma dificuldade importante na inibição do comportamento com sintomas relacionados à impulsividade, à hiperatividade e também pode apresentar sintomas relacionados ao comportamento mais opositivo, mais desafiador nessas crianças. Então, a gente observa que nas crianças é comum, ali nos primeiros anos, né, da infância, a criança ser uma criança assim, mais agitada, mais inquieta, o sono bastante desregulado, uma criança que sobe nas coisas, anda, fala demais, é muito inquieta, não consegue iniciar e finalizar uma tarefa. E ele, por volta dos 7 anos, quando começa a alfabetização, é quando começa a vir os sintomas relacionados à própria desatenção, à dificuldade de manter o foco, com um prejuízo significativo escolar. Na adolescência, a gente vê também mais os sintomas relacionados à desatenção e na vida adulta, as consequências do TDAH, na maioria dos pacientes, né, que é muitas vezes um prejuízo no trabalho significativo, um prejuízo acadêmico e muitas vezes também um prejuízo social relacionado a matrimônio, a família, maior risco de exposição à violência, à substância química também. Maior risco de dependência também, né, doutora? Sim, o TDAH, quando ele não é tratado na infância e adolescência, infelizmente ele tem consequências sérias na vida adulta, né? A gente vê muitos pacientes que descobrem o TDAH na vida adulta, são pacientes que às vezes passaram em múltiplos empregos, né? Não conseguiram ter um matrimônio
por um tempo prolongado pela própria impulsividade nas decisões, né? Na forma, na estrutura do pensamento, na forma que vê os conflitos. É uma pessoa com risco a dependências como o uso de drogas, a violência, também a direção perigosa, até um comportamento sexualizado mais aflorado. E, doutora, geralmente, quando os adultos vêm procurar, né, um diagnóstico, vêm procurar ajuda, eles não vêm com essas questões do TDAH, né? Eu tenho percebido isso nos estudos que eu ando fazendo. Quando esses adultos chegam para você, por exemplo, a queixa maior deles seria de qual sintoma? Sim, é muito comum o adulto vir no consultório com sintomas relacionados à ansiedade e ao transtorno depressivo maior, que geralmente é como se fosse o funil, né? Todas essas complicações do TDAH, eles podem evoluir ao transtorno de ansiedade ou ao transtorno depressivo maior como uma comorbidade. E aí, quando a gente, no processo do tratamento ali dessa queixa, a gente vai observando no histórico familiar, nos antecedentes desse paciente, como que ele evoluiu ao longo da vida, e vai vendo que esse paciente, ele, na verdade, ele preenche o critério de base, que é o do TDAH. E isso acontece com frequência nesse público. Isso é muito importante, né, pra gente saber, até para identificar, para poder auxiliar eles nesse quesito. E, doutor, e o TDAH, ele tem alguns tipos, né? Você poderia explicar pra gente quais são os tipos de TDAH? Sim, o TDAH, ele manifesta de diferentes formas, né, nos indivíduos. E a gente tem 3 tipos, que é o predominantemente desatento, que ele é mais comum em meninas, é aquela menina que tem dificuldade de manter a concentração e manter o foco. E ela é dita muitas vezes como uma menina mais aérea, mais perdida, mais do mundo da lua. A gente tem o TDAH do tipo predominantemente hiperativo, que é mais comum em meninos, que é aquela criança muito acelerada, muito agitada, que não consegue ficar quieto, o tempo todo andando, o tempo todo se movimentando. E tem o tipo combinado, que é o que a gente acaba fazendo mais diagnóstico, o que chega de uma forma mais precoce no consultório, é quando a gente vê os 2 comprometimentos, que é tanto o comprometimento relacionado à desatenção, quanto o comprometimento relacionado à impulsividade e à hiperatividade. Mas uma coisa interessante, Lorena, é que as pessoas acham que o TDAH, ele não tem concentração, ele não tem foco. Na verdade, ele tem. Ele até, em alguns casos, especialmente naquelas situações em que há um hiperfoco, há um determinado tema, o TDAH, ele consegue sim se concentrar por várias horas naquilo que é do interesse dele. E é muito comum, inclusive, nos consultórios, a mãe falar assim, doutora, como que meu filho tem TDAH se ele fica 8 horas jogando no Roblox, no Free Fire? Lembrei disso agora. Né? Como que ele fica 8 horas ali no videogame jogando? Porque o TDAH, ele tem, como a gente já falou, um desbalanço nos neurotransmissores relacionados ao circuito de recompensa, que é a dopamina e a noradrenalina. Então, ele tem menos neurotransmissores, né? Tem menos dopamina, menos noradrenalina. E ele busca o tempo todo por esses estímulos, né? Por ativar o sistema límbico. E como que ele vai buscar? Ele pode buscar nos videogames que causam um aumento mais acelerado. Ele pode buscar com uma direção mais perigosa, mais acelerada, que aumenta a noradrenalina. Pode buscar também quando há um interesse em um determinado tema. Pode acontecer do TDAH, por exemplo, ser muito inteligente e se sentir muito recompensado, estudando muito, focando naquilo que ele gosta, no trabalho dele. Então, ele consegue manter e sustentar o foco naquela determinada atividade. Mas quando é uma atividade que não é do interesse, em que o indivíduo ele tem uma dificuldade em executar, geralmente tem a questão da procrastinação. Isso a gente observa no primeiro ano escolar, Lorena. No primeiro ano escolar, quando a criança sai ali da pré-escola e vai para o primeiro ano escolar, que ela precisa sentar, precisa aprender a letra cursiva, começa a ter novos desafios, a introdução ali da matemática. Ele não quer saber de jeito nenhum, ele não quer. E aí uma pergunta que eu costumo fazer para os pais é assim: quantas horas você consegue sentar com o seu filho para fazer atividades dentro da escola? Aí eles falam, doutora,
5 minutos é muito. Que é o tempo que ele consegue, ele tem até a motivação. O TDAH tem a motivação, ele quer estudar, mas ele não consegue sustentar o foco. Ele se distrai com outros estímulos, com outros interesses. E é aí que vem o prejuízo. Então, ele tem alguns casos que causam o hiperfoco, né? De acordo com o que eles gostam. O interesse. Mas também tem esses outros que mesmo a criança, ela quer estudar, ela quer se desenvolver, mas ela não consegue por conta dessa atenção sustentada, né? Exatamente. Que tá em déficit. Ela não consegue sustentar a atenção, o foco naquela determinada atividade. E aí que começa o prejuízo do TDAH. Sim, que aí quando às vezes começam aquele estereótipo que ela é preguiçosa, né? Que ela não consegue aprender, mas na verdade eles têm muito essa vontade, esse interesse, mas é algo, não sei como vocês falam na medicina, é cerebral mesmo, né? Sim, neurobiológico, né? Neurobiológico, é neuroquímico, é uma alteração neuroquímica do cérebro. E, inclusive, esse estereótipo é o que traz o pior desfecho, o pior prognóstico do TDAH. Porque quando a gente pega ali uma família em que o TDAH já está em um paciente na adolescência, que já passou por todo esse estereótipo, tanto em casa quanto na escola, a gente tem muito desafio em voltar esse paciente para a funcionalidade dele, para que ele perceba que, na verdade, ele não é desinteressado, ele não é uma pessoa ruim. Na verdade, a neuroquímica do cérebro dele fez com que ele se esquivasse de muita responsabilidade, né? E aí é onde a gente vê os piores desfechos nessas famílias que, infelizmente, acabam rotulando a criança como uma criança mal educada, uma criança irresponsável, desobediente, que tem, muitas vezes, uma personalidade ruim, uma natureza ruim, como as pessoas falam. E acontece. Doutora, e você falou, eu fiquei curiosa dessa parte das meninas, né, que a gente tá falando agorinha. As meninas, geralmente, elas têm o diagnóstico de TDAH... subtipo desatento. Desatento, né? E que é mais difícil de, às vezes, diagnosticar nelas, porque passa muitas vezes despercebido, né? O que os pais têm que ficar atento em relação às meninas, de ficar de olho, que às vezes pode passar ali como um comportamento natural delas? O comprometimento escolar. Esse é o principal critério que os pais devem ficar atentos. Quando é uma menina que ela é até interessada, ela é motivada, mas na escola ela com frequência fica de recuperação, não consegue acompanhar a turma, é uma menina que precisa de reforço, precisa de atividades extras, mas mesmo assim continua com desempenho inferior. Mas em casa é uma menina inteligente, o que ela se propõe a fazer, ela consegue. Então por que tem esse desbalanço? E aí a gente precisa ver, será que na verdade é porque na hora da aula, o professor tá dando a aula, ela tá no mundo de Bob, tá pensando em outras coisas, né? Ela não consegue sustentar o foco naquela atividade escolar. Em casa, ela tá o tempo todo ali tentando, mas se distrai com um vento que passa, né? Então, os pais devem estar atentos a essas meninas. Principalmente essa atenção sustentada, né? O que me chamou a atenção até agora. Porque muitas vezes não é a questão de não ter atenção, mas de manter ela por muito tempo fazendo alguma atividade. Exatamente, de sustentar o foco. Sustentar o foco. Muito bom. Doutora, e a parte do tratamento, diagnóstico e tratamento, né? Como que é feito esse diagnóstico no seu consultório? Sim. O diagnóstico do TDAH, ele é clínico, ou seja, não existe um exame de imagem, como, por exemplo, uma ressonância magnética ou um exame laboratorial que feche o diagnóstico do TDAH. Mas sim por meio de uma entrevista semi-estruturada, que ela é feita no consultório, por um psiquiatra da infância e adolescência, ou por um neuropediatra, ou por um psicólogo. Por meio dessa entrevista, a gente faz um levantamento de todos os antecedentes desse paciente. Desde intraútero, como foi o desenvolvimento neuropsicomotor, se teve algum atraso, como foram os marcos, os antecedentes familiares, se teve exposição a alguma toxina, algum fator de risco, e como foi o desenvolvimento escolar dessa criança até essa fase. Por meio dessa entrevista, a gente também pode lançar mão e utilizar escalas, como por exemplo a SNAP-4 em criança, e depois a gente
Com essa entrevista estruturada, vê se esse paciente preenche os critérios diagnósticos segundo o DSM-5. Sim. Se a criança preencher os critérios, que são 6, de 9 em uma escala relacionada a déficit de atenção, 6 de 9 relacionada a uma escala referente à questão da hiperatividade, um ou outro, o paciente preenche o critério diagnóstico. Então, a gente fechou o diagnóstico do TDAH. E agora? A gente precisa avaliar o prejuízo funcional. Se essa criança tem um prejuízo funcional leve, a gente pode instituir o tratamento não medicamentoso, que é o que muitos pais têm medo, né? Tem medo de introduzir a medicação. Agora, se o prejuízo funcional for moderado a grave, na maioria dos pacientes a gente vai entrar com psicofármacos, porque essa criança, ela se beneficia do tratamento. Sim. Pra gente conseguir prevenir todas aquelas consequências, né, da vida adulta. E quais são as medicações que a gente tem hoje no mercado? Em primeira linha, a gente tem os psicoestimulantes, que é o metilfenidato e a lisdexafetamina, que são moléculas que agem aumentando a dopamina e a noradrenalina no cérebro. E por meio desse aumento desse neurotransmissor, a gente consegue melhorar esse déficit intrínseco do cérebro das nossas crianças. E de segunda linha, a gente tem as medicações não psicoestimulantes que têm o mesmo mecanismo de ação, que é, por exemplo, a clonidina e a atomoxetina. Essas moléculas agem no cérebro, aumentando esses neurotransmissores e fazendo com que as crianças consigam focar, consigam se concentrar por um tempo maior e, assim, reduzir todo esse comprometimento, esse déficit relacionado ao déficit de atenção, à agitação psicomotora e também à impulsividade, que são os pilares dos sintomas desses pacientes. Do TDAH. Mas esses medicamentos, um são psicoestimulantes, o outro não. Isso. Aí depende do caso do paciente. Por exemplo, depende do perfil do paciente. Quando, por exemplo, é um paciente que tem o TDAH puramente, a gente vai no primeira linha, que são os estimulantes. Agora, quando, por exemplo, é um paciente que tem transtornos comórbidos, né? Quando, por exemplo, um transtorno de tics, que é muito frequente, ou um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno depressivo maior, a gente pode usar, e com frequência usa muito, a atomoxetina, que é uma molécula segunda linha, mas que é mais bem indicada e mais bem tolerada nesse perfil de paciente. Porque os psicoestimulantes podem ter efeitos colaterais, como, por exemplo, podem ter dor de cabeça, pode ter uma irritabilidade aumentada, pode causar o aumento da ansiedade ou o aumento dos sintomas relacionados ao tics. Sim. Aos tics motores. Então, nesses pacientes, a gente usa, por exemplo, a atomoxetina como uma primeira opção. E geralmente, doutora, o tratamento com a medicação, ela já começa a ter efeito a curto prazo ou demora mais? Como que funciona? O tratamento do TDAH, o tratamento farmacológico tem uma resposta bem rápida. Então, nas primeiras semanas, a gente já começa a ter uma melhora dos sintomas. Mas o tratamento em si da condição, ele é a longo prazo. A gente pode manter o tratamento por 1, 2, 3 anos, conforme a evolução do paciente. Mas, em geral, nas primeiras semanas, a gente já consegue observar controle da maioria dos sintomas desses pacientes. Já consegue ter um bom resultado, né? E o tratamento para o TDAH, assim, que for o tratamento ideal, qual que seria? Além do tratamento medicamentoso, né? E acompanhamento regularmente com psiquiatra ou neurologista, no caso. Sim. A gente precisa associar outros tratamentos, que é o tratamento não farmacológico, que inclui um acompanhamento psicológico, um acompanhamento com psicopedagogo e, se necessário, fazer um plano de ensino especializado para essa criança, pautada na dificuldade que ela tem. É muito importante o acompanhamento escolar, porque a escola esteja muito bem alinhada tanto com a conduta do psicólogo, do psicopedagoga e também do psiquiatra. É importante também atividades físicas regularmente, isso ajuda a criança a controlar a ansiedade, a controlar a questão da hiperatividade motora. E o terapeuta ocupacional também pode entrar em alterações específicas, em sintomas específicos que a criança venha a necessitar do terapeuta ocupacional
E também de outros profissionais, como, por exemplo, o fonoaudiólogo, se tiver um atraso no desenvolvimento da fala, também é importante. É um acompanhamento multidisciplinar, né? Sim, a gente não pode esquecer. Né? Primeira linha é o acompanhamento medicamentoso, psicoterápico, com fono, psicopedagogo, com a equipe todas alinhadas ali para o desenvolvimento desse paciente pleno. Sim. Doutora, uma dúvida que eu fiquei assim, muitos pais têm medo da medicação, né? Eu tô até fazendo um estágio na faculdade, que a gente lida com muitas famílias passando por isso. E, assim, de acordo com o que você vem estudando, né? Eu estava até hoje ouvindo um podcast sobre isso, que eles falaram que essa medicação é bem antiga, né? A medicação do TDAH. E os pais, eles têm que ter medo dessa medicação. O que a gente pode fazer para ajudar, né, eles a lidar com esse medo, com essa incerteza de algo que às vezes vão trazer muito, muito mais benefícios, né, para a vida do filho deles? Sim, esse medo dos pais em oferecer uma medicação, colocar uma fórmula diferente no organismo do paciente, que é assim que eles falam, né, no consultório, ele é muito frequente. E no consultório eu sempre tento acalmá-los quanto a isso e mostrando os benefícios do tratamento na vida do paciente. A molécula que a gente utiliza, né, de primeira linha, o metilfenidato, a lisdexafetamina, é uma molécula muito bem estudada, que tem demonstrado benefícios gigantescos no tratamento do TDAH, e quando bem indicada e com acompanhamento regularmente pelo profissional médico, ela não tem o potencial risco de abuso, potencial risco de dependência para esse paciente. Pelo contrário, vai trazer muitos benefícios na vida desse paciente. O que a gente tem visto, assim, até muitas vezes na mídia, é que é muito comum, por exemplo, pessoas que não têm um diagnóstico de TDAH, pessoas que têm a neuroquímica do cérebro adequada, né, com a produção adequada dos neurotransmissores e fazem uso dessas medicações para aumentar o rendimento do trabalho, aumentar o rendimento em concursos, a gente vê muito isso. E essas pessoas, quando fazem uso da medicação, acabam ficando muito aceleradas, apresentam crise de pânico, com taquicardia, porque, na verdade, essas pessoas não precisam desse aporte a mais da noradrenalina nem da dopamina. Então, o que a gente vê muito na mídia são relatos de pessoas que não são TDAH, na verdade, que não precisam, de fato, da medicação. Isso acaba criando muito medo, né, entre os pais, medo entre o próprio paciente estar tomando e fazendo o tratamento adequado. Mas o que acontece, na verdade, é que quando o paciente, de fato, tem um diagnóstico, de fato, ele precisa tomar a medicação, os benefícios são inúmeros. Muito bom. Mas é muito importante fazer o acompanhamento e ter o diagnóstico correto. O que não pode também, na verdade, é a pessoa ouviu aqui o podcast, se identificou com sintomas e vai lá tomar medicação, né? Se diagnosticar. É muito perigoso. Até entra na próxima pergunta que eu queria te fazer, que é se o TDAH ele pode ser confundido com outros transtornos. E principalmente hoje hoje a gente olha assim na internet, né? Tem muitos vídeos, sinais de TDAH, e tem uns 3, 4 lá. E muita gente se identifica porque, assim, são sinais, às vezes, recorrentes na vida. Esqueci a chave, né? Esqueci de pagar uma conta, por exemplo. Mas, no geral, ele pode ser confundido com outros transtornos? Pode sim. Por isso, é muito importante o acompanhamento psiquiátrico regularmente, especialmente no público infanto-juvenil. Porque o TDAH, ele se confunde com muitos transtornos psiquiátricos. Ele se confunde com o transtorno de ansiedade generalizada, ele se confunde com a síndrome do pânico, algum transtorno específico de aprendizado, transtorno depressivo maior e até o transtorno bipolar, que é um diagnóstico psiquiátrico muito importante que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial nesses pacientes. É muito comum, especialmente nos adolescentes, que o transtorno de ansiedade, por exemplo, a criança vai desenvolvendo o transtorno de ansiedade, vai ficando mais ansiosa, mais preocupada com provas, com rendimento escolar, já vem aí com processo seletivo como o Enem, com vestibulares, né? Qual curso que eu vou fazer, como vai ser minha carreira. E essa ansiedade começar a ter um prejuízo escolar, começar a ter sintomas desatencionais. E aí até mesmo ser confundido com o TDAH, mas a gente não se trata, nesse caso, do TDAH, mas sim de um transtorno de ansiedade generalizada. E o contrário também pode acontecer.
Às vezes acontece no consultório, a mãe chegar e falar assim, doutora, meu filho é muito ansioso, ele não para quieto, ele é o tempo todo questionando, o tempo todo falando. Se eu tiver um compromisso para amanhã, eu nem posso falar, porque ele nem dorme à noite. O tempo todo questionando sobre esse compromisso, sobre esse evento que ele vai participar. E aí a gente vê que, na verdade, não é um sintoma de ansiedade, mas sim um sintoma do TDAH, que é a própria impulsividade, a própria inquietação, a dificuldade de controlar impulso, que está gerando esse sintoma que a mãe trouxe como um sintoma de ansiedade. Olha a importância de fazer esse diagnóstico diferencial, né? Muito bom. Sim. Porque quando a gente vai estudar, né, doutora, vai, principalmente, e como eu tô nessa área estudando agora, na psicologia, às vezes chega alguns casos pra gente, como ainda não temos a experiência, né, a gente vai estudar muito, falando, nossa, mas esse aqui, por exemplo, alguns sintomas do TDAH se parece muito com os sintomas do TEA. Isso parece muito com os sintomas lá da ansiedade generalizada. Então, ter essa experiência, né, de vocês para fazer essa diferenciação, ou saber também qual que é o transtorno de base, quais que são as comorbidades, às vezes, que vêm, né, envolvidas. A gente está atendendo lá na faculdade alguns pacientes, por exemplo, que têm alguns transtornos de base já na infância e com algumas comorbidades, e a gente já vê como tem que ser esse manejo ali no dia a dia. Sim, você levantou uma questão importante, Lorena, que é o diagnóstico diferencial com o autismo. Hoje, isso é muito bom, o autismo tem se falado muito nas mídias, né? As famílias estão com o olhar muito atento às nossas crianças. Ainda há um subdiagnóstico do autismo, do TDAH, mas eu acho que a gente vai conseguir trazer muita informação à população. Mas o diagnóstico diferencial do TDAH e do autismo, ele é de fato muito difícil, especialmente em crianças menores de 5 anos. Porque os dois diagnósticos, a gente observa uma agitação muito grande na infância, uma alteração do sono muito grande, criança que não consegue dormir à noite, ela é muito agitada, muito agressiva, extremamente intolerante ao não, extremamente intolerante à frustração. E os dois transtornos podem ter, por exemplo, um atraso do desenvolvimento da fala, né? No TDAH, relacionado à dificuldade que a criança tem em manter a atenção, a concentração, e no autismo intrínseco ao próprio neurodesenvolvimento do autismo. E também a gente pode observar a disfunção executiva nos dois casos. Nesse caso, a gente tem que estar muito atento e fazer o diagnóstico diferencial dos dois, né? É muito comum, às vezes, a família ir no consultório pensando que a criança possa ter ali um diagnóstico de autismo, e, na verdade, a gente vê que se trata do TDAH, de um transtorno específico no desenvolvimento da linguagem ou de algum outro transtorno. E tem muitos casos, né, doutora, que vêm como os transtornos juntos, né? Já vi muitos casos, assim, de TEA com TDAH. Sim. Né? Então, isso acaba dificultando ali na hora de fazer o diagnóstico, por exemplo? Sim, com certeza é um desafio maior. Quando a gente começou a estudar sobre o autismo, tinha-se a ideia de que não poderia haver a comorbidade dos dois. De que o paciente com autismo não teria o TDAH. Mas hoje, nos novos estudos, a gente tem visto que há uma grande prevalência dos dois, né? Então, a gente tem muitos pacientes que têm o autismo comórbido com TDAH. E aí, é o desafio no tratamento e também no diagnóstico, que acaba tendo complicações nas duas esferas. Muito bom. Outra coisa que eu lembrei aqui, que eu não posso esquecer de te perguntar, que é um assunto que eu acho até muito interessante, que é a genética, né? Para você trazer um pouquinho para a gente, que se o TDAH ele é genético, a gente pode falar do autismo também, que são transtornos que estão ali muito em alta, né, que as pessoas estão falando. Como que é essa parte desses transtornos? Sim, hoje uma dúvida frequente é especialmente assim no público menos científico, é de que se o TDAH ele seria um transtorno genético, transtorno comportamental ou emocional. Na verdade, a base do TDAH, ele é neurobiológica. A criança já nasce com uma alteração tanto estrutural quanto funcional do cérebro, quando comparado às outras crianças. Mas ele também tem um comprometimento tanto na esfera do comportamento, tanto emocional. Mas a gente não pode falar que o TDAH ele é puramente emocional ou puramente comportamental, mas que a gente tem um prejuízo nessas esferas. A influência genética no TDAH ela é muito alta.
O TDAH ele tem uma herdabilidade em torno de 70% a 80%. Nossa, muito Então, a gente vê uma forte influência genética, mas também tem uma influência que a gente chama de influência ambiental, como, por exemplo, exposição intraútero ao tabaco, ao álcool, a criança prematura, a criança que nasce com baixo peso ao nascimento, a presença de gemelaridade, também a privação na infância. Criança que nos primeiros anos elas foram privadas de tanto do suporte afetivo, emocional, ou privadas também economicamente, né, de escola, de um estímulo maior ali na infância, elas também têm um risco maior de ter o TDAH. A gente tem que pensar, é uma questão que influencia muito, assim, nos transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, o TDAH, é a influência da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é que a criança, ela tem muito mais capacidade de receber informação, de acomodar aquela informação e de começar a criar domínios de aprendizagem naquela área. A gente pode até ver, Lorena, quando compara, por exemplo, um adulto, depois dos seus 25, 30 anos, que vai tentar aprender um novo idioma versus uma criança pequena que vai tentar aprender um idioma. A gente vê que a criança pequena, ela tem muito mais facilidade de assimilar aquele idioma, de assimilar, por exemplo, aprender um instrumento. Então, essa neuroplasticidade, ela é muito importante. Por isso que vem a questão do diagnóstico precoce. Se a gente faz o diagnóstico precoce nas crianças com menos de 10 anos, a gente consegue intervir com reabilitação, de acordo com as suas principais necessidades. E aí a gente consegue ter um prognóstico muito melhor e um desenvolvimento pleno de todas as capacidades dessa criança. Vai fazendo a estimulação ali de acordo com o que ela precisa. Sim. Estimulação precoce. Muito bom. Eu até lembrei aqui, doutora, que uma dos déficits do TDAH são das funções executivas, né? Então, por exemplo, lá nos casos que a gente tem trabalhado, eu vejo muita, por exemplo, rigidez cognitiva. E às vezes os pais, as pessoas não sabem muito bem o que se trata. Às vezes esses termos que a gente vai falando também é difícil para eles assimilar, né? Mas uma criança que tem dificuldade ali de mudar de escola, às vezes de começar um idioma novo, fazer amizades. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre essa parte da rigidez cognitiva, das funções executivas, para eles assimilarem também, para ver se às vezes o filho tá com dificuldade nesse sentido. Sim, o córtex pré-frontal é a área do cérebro relacionada às funções executivas, que é a capacidade de se organizar, de organizamento, planejamento, execução, controle inibitório e de regular o comportamento. Então, no TDAH, há um prejuízo nessa área relacionada à função executiva e acaba tendo prejuízo no que a gente chama de memória operacional. A memória operacional é aquela que você tem, por exemplo, quando você vai fazer um café, que você lembra que antes do café você tem que pôr água para ferver, depois você põe no coador, passa o café. Então, você sabe ali, de uma forma automática, todos os passos de fazer aquele café. O TDAH, ele tem um prejuízo significativo na memória operacional, que é justamente essa capacidade de operacionalizar uma ação. É como se ele tivesse um prejuízo entre pensar, planejar e executar. Muitas vezes ele passa todas essas fases devido à própria impulsividade, saindo ali do planejamento para a execução da ação sem antes planejar. Isso é o que a gente chama de memória operacional. Outra questão que é comprometida no TDAH é o que a gente fala da questão da rigidez cognitiva, que é a capacidade de se adequar àquela situação, àquele confronto, àquela frustração. Então, toda vez que a gente muda, é uma coisa que eu sempre falo no consultório, não vamos mudar esse menino de escola. Porque toda vez que a gente muda a criança de uma escola, vai para um outro contexto em que ele vai ter dificuldade de socializar, de aprender o nome dos professores, o nome dos colegas, aprender a rotina daquela escola, aquela criança enfrenta um desafio e muitas vezes ela pode protelar aquele desafio, causando um sério prejuízo. Então, a gente tem um prejuízo tanto ali acadêmico, um prejuízo social e um prejuízo também no controle de impulsos. No dia a dia é muito comum quando os pais falam, não, eu não vou fazer isso. Aí é aquele drama todo em casa, né?
chora, bate porta, joga objetos no chão. Então, a gente tem que sempre estar fazendo um reforço positivo, que é orientar os pais nesses momentos de comportamentos disruptivos, comportamentos inadequados, não é vir com muita seriedade, né, apontando um dedo, criminalizando ali a criança, mas sim ensinando para ela, olha, esse comportamento não foi adequado, vamos fazer comportamentos mais adequados na hora do não, e não pode haver também a permissividade, né, não é porque a criança teve ali uma crise de maior agitação, de maior irritabilidade. Não, então vamos fazer o que você quer. A gente precisa trabalhar com muita consistência no cuidado familiar, que é muito importante. Isso é o que a gente chama de orientação parental. A gente faz isso muito no consultório. A gente pode estar encaminhando esses pais para a terapia também, para estar orientando eles como lidar nesses momentos de confronto. Que pode até ser confundido com manha, né, doutora, com birra, por exemplo, mas se ele está de uma desregulagem emocional, não sabendo lidar com aquela frustração, e os pais não sabem lidar também, né, junto. Sim, exatamente. A desregulação emocional, ela, no início, ela pode até ser de uma forma intencional, Lorena. Ali a gente pode até ser intencional ali no início, no que diz respeito à consciência da criança. Mas em algum momento aquilo vai perdendo, vai saindo do controle. E aí a gente vê aquelas crises arrastadas, desregulação emocional, que de fato saiu do controle da criança. Todos aqueles sintomas de choro, de raiva, de angústia. Doutor, e como que a terapia pode ajudar tanto as crianças, né, quanto os pais para lidar com o TDAH, com essas dificuldades no dia a dia? A terapia é fundamental no TDAH, tanto para a criança quanto para os pais. É extremamente fundamental. Porque a gente precisa ensinar essa criança a lidar com as suas limitações. Tanto limitações assim, na esfera cognitiva, na esfera pragmática e na questão da regulação emocional. E nos pais, a lidar nesses momentos de conflito, né? Nesses momentos de regulação emocional. Porque eu vejo que os pais, eles podem ir por duas direções. É muito comum, ou eles vão para permissividade intensa, e ali a gente gera adolescentes com muita dificuldade de lidar com conflitos sociais, devido à dificuldade de lidar com a frustração, ou eles vão para uma rigidez muito intensa, gerando ali adolescentes muito frustrados, muito arredios, com sintomas depressivos, sintomas ansiosos mais intensos. Então, a gente precisa achar uma balança nesse problema, nessa questão, né? Uma balança no cuidado. Não de muita autoridade, de muita rigidez e também de não muita permissividade. Nesse sentido, o acompanhamento psicológico dos pais é muito importante. Essa semana eu atendi no consultório uma mãe que ela veio muito frustrada por não estar conseguindo cuidar dos filhos da forma que ela acha que deveria cuidar. E eu encaminhei para terapia e foi fundamental no processo de tratamento do filho, porque agora ela consegue olhar para ela com mais amor, com mais empatia, e tirando um pouco dessa culpa de não conseguir dar esse ambiente mais regulado para a criança, né? De não conseguir ajudá-la nesses momentos de crise. Então, o acompanhamento psicológico ele é tanto para a criança quanto para os pais. Os pais, muito bom. E tem alguma dica, assim, que você dá para os pais que estão passando por essa situação com o filho? Principalmente, eu acredito que no diagnóstico é um pouco mais difícil, né, doutora, de ter esse diagnóstico. Então, assim, muitos pais têm, além de verem os filhos sofrendo, eles têm também esse sofrimento de não saber como lidar, né, de se sentir incapazes. E quais dicas você daria para esses pais? Olha, o primeiro é derrubar todos os preconceitos, né, relacionados à questão do acompanhamento psiquiátrico, do acompanhamento psicológico para todos, tanto para a mãe, para o pai, para o filho, para o paciente, para os irmãos, para os tios, para os avós, a família inteira, vamos para a terapia. Então, o primeiro é a gente conseguir derrubar esse preconceito em relação à saúde mental. Ter um acompanhamento multiprofissional é extremamente importante, com psiquiatra, psicólogo, fono, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, conforme a necessidade da criança.
ter muita paciência. Eu sempre falo que os pais têm que ter paciência, têm que ter muita paciência para a gente conseguir regular e causar um reforço positivo nos comportamentos adequados e não estar reforçando os comportamentos disruptivos dessa criança. Ter muita paciência, muito afeto, muito amor, muito carinho. Porque muitas vezes os pais, eles acham que estão falando, não está adiantando. Porque, de fato, 100 coisas que é dita para a criança, uma pequena coisa, ela é armazenada e é processada no cérebro delas. Então, os pais acabam tendo que repetir muitas vezes determinada orientação, determinado ensinamento, e parece que a criança não está ouvindo, não está aprendendo. Então, os pais chegam no consultório muito angustiados com isso, né? Assim, se culpando por achar que não está conseguindo dar uma criação adequada para aquela criança, ou até cansados mesmo por não estar conseguindo sustentar essa criação, essa autoridade, esse respeito que se espera-se de um pai. Então, o que a gente precisa é confortar essa família de que é difícil esse processo mesmo, não é fácil nem para o psiquiatra que está acompanhando, quanto mais para os pais que estão ali no dia a dia, mas que a gente vai fazer esse acompanhamento longitudinal a partir do diagnóstico, do tratamento e também do acompanhamento. E que há, sim, luz no fim do túnel. A gente vai conseguir ajudar essa família, ajudar essa criança para um melhor funcionamento. E assim, eu fico muito feliz, Lorena, com o resultado dos pacientes. Olha só. Eu fico muito feliz que a gente vê um resultado muito benéfico com o tratamento adequado. Olha que maravilha. E principalmente, né, doutora, esse tratamento iniciando aí de forma precoce, igual você já pontuou aqui, quantas oportunidades essa criança vai ter ao longo da vida para poder ir melhorando e adquirindo novas habilidades. Isso é muito importante os pais saberem para não terem esse medo, né, de... Às vezes ficam, meu filho agora tem o diagnóstico, como é que vai ser, né? Será que ele vai conseguir? Então, eu vejo que muitas famílias têm esse pensamento quando recebem um diagnóstico. Sim, ficam com medo, né, do diagnóstico, medo do tratamento. É normal. O primeiro passo mesmo é acolher e falar para eles que sim, é difícil no início a gente assimilar que a criança ela precisa de um cuidado a mais. Mas, com certeza, seria muito mais difícil a gente não conseguisse enxergar esse diagnóstico e nem ter o acesso a esse tratamento adequado. Com certeza. E hoje, cada vez mais, isso só tem melhorado, né? Na área da medicina, da psicologia e com essas opções de tratamento que a gente vem vendo tantas melhorias para as crianças, para as famílias também, né, doutora? Sim, é verdade, Lorena. Ainda bem que a gente está aí, né, para ajudar todo mundo. Doutora Laiane, eu preparei aqui um bate-bola antes da gente finalizar o nosso episódio, que eu vou falar para você algumas coisas que geralmente as pessoas têm dúvida do TDAH para você responder para a gente. Sim. Tá? Primeiro é muito polêmico, hein, que a gente ouve muito. TDAH é frescura? Nossa, nunca, de forma alguma. O TDAH, ele é um transtorno neurobiológico com influência genética, com influência ambiental, e é um diagnóstico muito bem estudado na psiquiatria da infância e adolescência, e não é frescura. O TDAH, ele é um transtorno sério, que exige muita responsabilidade no tratamento e no acompanhamento desse paciente. Medicação vicia? Não, a medicação não vicia. Quando bem indicada para um paciente com diagnóstico do TDAH e feito um acompanhamento com o psiquiatra de uma forma adequada, a medicação não vicia, mas ela trata os principais sintomas e as principais consequências do TDAH, melhorando o funcionamento dessa criança, desse adolescente ao longo da vida. TDAH é culpa dos pais? Coitados dos pais, né? Sempre ficam ali com o dedinho apontado para eles. Não, o TDAH não é culpa deles, não é falta de disciplina, não é falta de regras, muito menos falta de autoridade. O TDAH faz com que a criança nasce com essa dificuldade em controle de impulso, dificuldade de regulação emocional, tende a ser uma criança mais hiperativa, com maior dificuldade em relação à regulação do comportamento. Então, não é culpa dos pais, mas sim é um transtorno neurobiológico. Essa é polêmica, hein? Telas causa TDAH?
Essa de fato é polêmica e tem alguma controvérsia quanto a isso. O que a gente observa é que o uso abusivo de telas, o uso exagerado de telas faz com que as crianças, elas ficam sim com sintomas relacionados ao TDAH, que é a dificuldade de manter a concentração, em cumprir regras, cumprir metas, procrastinam. As telas fazem com que o cérebro, eles ficam no modo turbo, tempo todo ali com muito estímulo, tanto visual quanto aditivo, né? Então, as telas, elas podem causar um sintoma semelhante ao TDAH, mas no primeiro momento o que a gente precisa fazer é reduzir para a quantidade adequada de horas e observar essa criança depois de retirar da tela se permanecem os sintomas do TDAH. Porque, de fato, as crianças que têm o transtorno, elas têm um risco aumentado para usarem telas. Então, a gente, na verdade, tem que fazer o diagnóstico diferencial entre TDAH e uso abusivo de telas. Atividade física ajuda? Nossa, demais. Eu sempre estimulo a atividade física, porque a atividade física, ela trabalha tanto a questão da regulação da agitação psicomotora, quanto a interação social, a criação de habilidades, né, de executar aquela atividade, interagir com os colegas. Então, a atividade física ajuda em vários sentidos. Pode suspender a medicação nas férias? A questão da medicação, em alguns pacientes que têm o transtorno, o TDAH, com sintomas mais relacionados ao déficit escolar, que seria o TDAH predominantemente desatento, que não tem um prejuízo social, um prejuízo familiar tão expressivo, a gente pode usar da orientação de suspender o metilfenidato ou a lisdexafetamina nos finais de semana ou nas férias, quando o estímulo escolar é menor. Mas, nos estudos mais recentes, a gente tem visto que o TDAH, além do prejuízo escolar, ele tem um prejuízo social significativo. Seja nas férias, nas viagens, no churrasco de família no final de semana. Então, nesses pacientes que têm os sintomas relacionados à hiperatividade, ao subtipo combinado, tem-se o benefício maior em manter a medicação, tanto nas férias quanto nos finais de semana. Muito bom. A alimentação influencia nos sintomas? Olha, não tem um tipo de alimentação que é mais bem indicado no TDAH, que tem, assim, uma evidência científica relevante, mas o que a gente orienta é reduzir o consumo de açúcares e doces. Porque o açúcar, ela pode aumentar a agitação dessa criança e prejudicar os sintomas do TDAH. Mas não tem uma evidência sólida, científica, em relação a determinado tipo de alimentação. Muito bom, doutora Laiane, quero te agradecer aqui por compartilhar um pouquinho, né, da sua experiência, do seu conhecimento com a gente. E queria que, para a gente ir finalizando o nosso episódio, que você deixasse seus contatos, onde que o pessoal te encontra, se sua agenda está aberta, do seu consultório, fique à vontade. Sim, deixar meu Instagram, dralaianebarros.psiquiatra-infantil. Eu atendo na Olus Clínica, fica localizado no setor Marista. A minha agenda está disponível. Se algum paciente se identificar, algum familiar querer entrar em contato, vou deixar o telefone da minha secretária, que é 629-8101-6993. Pode entrar em contato, a gente conversa, agenda uma entrevista para a gente fazer o diagnóstico precoce dessas crianças que se identificaram com o tratamento. Mas a minha principal mensagem aqui, Lorena, com o podcast é trazer conhecimento e acolhimento para as famílias. Seja em crianças que se identificam ou que já têm o diagnóstico do TDAH ou de outro transtorno, como autismo, transtorno de ansiedade de separação, um transtorno depressivo maior, transtorno bipolar. Trazer o acolhimento para essa família para que ela veja que o tratamento continuado, o tratamento adequado, com o acompanhamento com o psiquiatra, acompanhamento multiprofissional, ele traz um bom prognóstico, um bom desfecho para essa criança e para essa família. E que nós estamos à disposição para ouvir, para escutar, acolher e ajudar nesse processo
nas nossas famílias e das nossas crianças também. Muito bom, doutora. Gostei muito do que você falou aqui um pouquinho mais cedo, né? Que há luz no fim do túnel. Eu acho que, para mim, é um resumo desse episódio nosso, para a gente deixar para os pais, né, essa esperança de buscarem ajuda, principalmente para os filhos, mas para eles também, esse apoio, essa orientação, e deixar aí você como referência para esses pais, se eles estiverem precisando desse apoio. Isso mesmo, muito obrigada, Lorena, pela oportunidade. E eu fico à disposição para a gente gravar outros conteúdos também, tá bom? Com certeza. Obrigada, Laiane. Obrigada a quem nos assistiu até agora. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com pais e cuidadores e siga aqui o nosso Instagram, que é @criandocrianças para o futuro. Até logo!